Até o fim deste ano, 7 em cada 10 telefones públicos, os chamados orelhões, vão ser desligados no Brasil, segundo a Anatel. Isso por causa de um decreto que foi assinado no fim do ano passado e permitiu que as concessionárias do serviço de telefonia desativem a maioria dos aparelhos. Eles são grandes e coloridos, mas passam quase despercebidos pela população. Para quem usa celular desde criança, os orelhões são peças de museu. Não sei nem como faz. Não sei nem se vende ainda o cartão que precisa colocar para fazer a ligação. Nunca usei. Até o fim deste ano, 70% dos orelhões do país devem ser desativados. Eles serão mantidos apenas em locais como escolas, postos de saúde, terminais rodoviários, áreas rurais e localidades com até 300 habitantes. Esse modelo de orelhão é tipicamente brasileiro. Ele foi criado pela arquiteta Xu Ming em 1971 e já nos anos seguintes foi exportado para diversos países da África e também aqui da América do Sul. O formato de ovo foi escolhido porque ele protege o telefone da chuva e do sol e também porque tem uma boa acústica. O orelhão foi o primeiro equipamento público do Brasil feito com fibra de vidro, uma inovação que marcou a paisagem das grandes cidades e a memória afetiva de quem viveu entre os anos 70 e 90. Geralmente ficava frente de um bar, né? Do lado de um bar, aí ligava e sempre tinha alguém conhecido que conhecia, né? Às vezes eu tava procurando orelhão e quando encontrava aqueles orelhão pequenininhos, ainda tinha que ficar bem agachadinho assim para poder conseguir falar. Na época, o orelhão era um ponto de referência para se localizar em cidades como São Paulo. Era tão importante que uma propaganda contra o vandalismo se tornou uma peça histórica da publicidade brasileira. Todos os dias, pelo menos 20 orelhões indefesos morrem nas ruas da nossa cidade. A expansão do sistema de telefonia móvel foi tornando esse equipamento cada vez mais obsoleto. Mas com a desativação dos orelhões vem outro problema, já que a fibra de vidro das cúpulas não é reciclável. Ou você carboniza tudo ali e vira carvão, mas só que já subiu uma nuvem de coisa para o meio ambiente, ou você simplesmente dá um outro uso. Então aí seria reutilização, que eu acho que é uma das hipóteses. Você podia pegar aquilo e transformar num pedalinho, transformar numa barcaça, ou fazer uma escultura, ou talvez um outro equipamento urbano que possa utilizar aquilo como cobertura, como uma composição entre diversos orelhões e fazer uma cobertura. Essas seriam ideias que a gente poderia adotar para dar fim. Agora, reciclagem mesmo não tem como fazer. E a sequência de imagens do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, no início deste ano, marcou o Brasil. Na época, em meio ao crime humano e ambiental, uma atuação ganhou destaque, a dos bombeiros. Ontem foi celebrado o Dia Nacional do Bombeiro Brasileiro. Além da atuação em tragédias de grandes proporções, como a de Brumadinho, o dia a dia da corporação exige trabalho árduo e muita atenção. Começa mais um turno no 3º Batalhão, na região da Pampulha. Todos os equipamentos e suprimentos têm que ser conferidos com atenção. Nada pode falhar durante uma ocorrência. O sargento fica de olho na tela do sistema de emergência. E se cai o chamado, é hora de descer no tubo e preparar para o combate. Eles são militares e têm que seguir regras. Mas rotina não combina com o dia a dia do batalhão. O Tenente Gomes está na corporação desde 2011 e participou de ocorrências como a de Brumadinho, considerada a maior operação da história da corporação. A chamada nossa é 6 horas da manhã lá, já pronto para deslocar para campo. Aí no final da tarde, no início da noite, a gente faz uma reunião para fazer a passagem do que foi realizado naquele dia, para traçar o planejamento para o próximo dia. Então a gente fica com a semana completamente ocupada lá, de maneira a tentar fornecer o melhor serviço possível. O Corpo de Bombeiros tem que estar em constante evolução, seja na tecnologia dos equipamentos, seja no efetivo. Lá em 1912, o primeiro grupo de bombeiros de Minas Gerais tinha apenas 54 militares. Hoje, mais de 6.000 integrantes estão à disposição da população 24 horas por dia. Equipe que também atuou em Moçambique, numa força-tarefa de ajuda humanitária, logo após a passagem de um ciclone em março deste ano. O comandante-geral reconhece que o efetivo ainda não é o ideal, mas destaca
que a corporação está presente em mais cidades mineiras. Saímos da presença de 58 municípios para 73 municípios em 4 anos, 24% em 4 anos. É um crescimento que nós nunca experimentamos na história. No Senado está pronto para ser votado o projeto que define prazo máximo para atender pacientes com suspeita de câncer. Pelo texto, o Sistema Único de Saúde teria até 30 dias para fazer exames de biópsia. No ano passado, Cristina foi ao médico e foi pré-diagnosticada com suspeita de câncer de mama. Ela fez uma cirurgia de biópsia em abril, mas o resultado do exame só veio 4 meses depois, em agosto, e confirmou que o nódulo era maligno. Depois de mais exames, Cristina só conseguiu fazer a operação para retirar o tumor em outubro. Foram 6 meses de sofrimento e preocupação com uma doença que cresce a cada dia que passa. Mexe muito com o psicológico da gente saber que você está com câncer, você tem que correr contra o tempo, né, para você fazer o tratamento. Aí, até você começar o tratamento, passar por isso tudo, a cabeça tá a mil, né? Apesar da demora no resultado dos exames, Cristina vem respondendo bem ao tratamento e está praticamente curada. No entanto, o atraso no diagnóstico é um dos principais fatores que levam os pacientes de câncer a óbito. O diagnóstico precoce, ela é realmente a premissa para a cura da doença, que pode ser até em 100% dos casos, e toda vez que tem um atraso no acesso ao diagnóstico e ao tratamento, você pode reduzir a chance de cura dos pacientes. O mais importante do diagnóstico precoce é que o paciente tenha acesso a eventuais terapias que serão muitas vezes necessárias ou exames complementares necessários para essa investigação. Para garantir a agilidade no resultado das biópsias, o Senado Federal discute um projeto de lei em regime de urgência que prevê prazo máximo de 30 dias para que o paciente receba os exames e possa começar o tratamento. É um processo, de fato, na minha opinião, acho que tem que haver uma mudança de comportamento de todos esses serviços agregados de patologia nos hospitais terciários de maior porte na cidade. Daqui a pouco, a Igreja Presbiteriana Central completa 126 anos de fundação em Paracatu. Diretoras de escolas estaduais tomam posse em Paracatu. E ainda, também em Paracatu, a audiência pública trata de constituição do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. Voltamos já. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Os recursos do IPTU que você paga ajudam na construção de obras importantes para Paracatu. O seu IPTU ajudou na construção de várias pontes na zona rural de Paracatu. Tempos precisava dessas 2 pontes, tão lindas como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. O seu IPTU ajudou na construção de várias UBSs em vários bairros da cidade. Com estas UBS agora, nós temos saúde e qualidade de vida bem mais perto da gente. O seu IPTU ajudou a pavimentação asfáltica de várias ruas da cidade. Antes do asfalto era só poeira e lama. Agora está tudo bem melhor. Asfalto também é qualidade de vida. O seu IPTU ajudou na reforma do pronto-socorro do hospital. Essa reforma do hospital municipal já era necessária há muito tempo. Agora é a realidade. É mais segurança e saúde para todos. Há ainda muitas outras obras que foram construídas com os recursos do seu IPTU. Fique atento às datas de pagamentos e descontos. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714, Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. O portal de notícias MB News chega a São Paulo, um dos maiores centros financeiros do Brasil e do mundo. Dinâmico e interativo com notícias atualizadas, o MB News São Paulo traz os principais fatos do momento que realmente interessam aos paulistas. O ranking das principais fontes de notícias do país e do mundo você encontra aqui no mbnewssaopaulo.com. Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu. De 3 a 7 de julho, no Largo do Rosário, você vai curtir grandes shows, oficinas e artes, festival de música, mostras de dança, teatro e o melhor da gastronomia regional. Venha se divertir e se emocionar com a 6ª edição do maior festival cultural do Noroeste de Minas. Realização: Sebrae, Adesp e Prefeitura de Paracatu.